Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Amigo ouvinte, seja bem-vindo ao nosso habitual espaço de análise de temas que fazem atualidade. Sempre às quintas-feiras temos o João de Deus Carvalho com os seus comentários, a quem saudamos. Olá, bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Temos coisa quente para aqui analisarmos. O MPD está a pedir demissão do primeiro-ministro Francisco Carvalho, não é? A propósito desta polémica, dos casos em que ele está a ser envolvido ou acusado de crimes, nomeadamente contra o Estado, de direito, falsificação de documentos, abuso de poder, corrupção passiva, peculato e recebimento indevido de vantagens, enquanto era presidente da Câmara Municipal da Praia. João de Deus Carvalho. Sim, bom dia. Olha, nós estamos no jogo político e no jogo político essas coisas acontecem, é normal, portanto nada de estranho. Infelizmente ainda em Cabo Verde nós na política ainda não temos aquela cultura ética que abunda noutras paragens. Basta só lembrar o último exemplo do caso português com o Dr. António Costa. Estava à frente de um governo com maioria absoluta, simples facto de ter estado sob escuta. Houve alguém, um jornal, que admitia que ele pudesse ter tido algum comportamento menos correto. Como simples suspeito, ele pediu demissão e foi-se embora. Mas Cabo Verde ainda não chegou a este estádio. Portanto, o que acontece neste momento, temos o Ministério Público a acusar o antigo presidente da Câmara da Praia e alguns vereadores de 20 e tal crimes. E como nós vivemos num Estado de Direito onde existe presunção de inocência, vamos aceitar, portanto, que até prova em contrário todos são inocentes e vamos deixar que a Justiça faça o seu trabalho. Porque infelizmente o tempo da Justiça não é o tempo que nós muitas vezes desejamos. A Justiça geralmente é morosa, dura para conseguir ter as provas que julga necessárias para qualquer condenação, e então há que aguardar que se faça o julgamento para se apurar as responsabilidades. Portanto, é o que eu posso dizer sobre este caso que envolve a Câmara Municipal da Praia, portanto, do antigo presidente e atual primeiro-ministro e alguns vereadores. Ou seja, Francisco Carvalho não tem que pedir demissão, necessariamente. Por isso que eu dei o exemplo de António Costa. Em Cabo Verde ainda nós não chegamos a esse patamar de eticidade em cargos políticos e cargos públicos. Noutras paragens, o simples facto de já haver uma acusação formada daria lugar à demissão. Mas ainda Cabo Verde ainda não chegou lá. Vai levar ainda algum tempo. Mas não é obrigatório que se faça do ponto de vista legal. Mas do ponto de vista ético, seria esse o caminho. Embora seria um caminho algo pouco benéfico para o país nas circunstâncias que vivemos hoje. Porque ele tomou posse há um mês, não é? Vai fazer um mês amanhã. Estamos na transição de poder entre o governo anterior e o atual. E se houvesse agora uma demissão, isso criaria algumas dificuldades no funcionamento regular do país. Mas pronto, aguardamos com serenidade que esse julgamento se faça para se apurar as responsabilidades. Sim, aliás, o MPD fala na substituição de Francisco Carvalho por um novo chefe de governo dentro da maioria parlamentar do PAICV. Esse seria o ideal se nós já estivéssemos nesse patamar ético na política, que ainda não estamos. Aliás, ainda ontem ouvi na Rádio Nacional
as declarações do primeiro-ministro, e que mostra que ainda nós estamos num estágio ainda muito incipiente da cultura democrática no nosso país. Mas, de qualquer das formas, o princípio dos princípios estruturantes da nossa Constituição é o princípio da presunção de inocência. Ele e os outros presumem-se inocentes até prova em contrário. Vamos aguardar serenamente que esse julgamento se faça para se apurar as responsabilidades. Andou bem o MPD quando diz que rejeita qualquer eleição antecipada? Não faria sentido, não é, neste momento? Não, seria... Termos eleições antecipadas em Cabo Verde. Saímos de eleições há poucos dias, praticamente. É que não faz sentido, é que as eleições têm um elevado custo. Tem um elevado custo para o erário público e cria um clima de quase que paralisação do país. Cabo Verde, que é um Estado pobre, frágil, deve evitar essas circunstâncias. Porque quem ganhou as eleições foi o PAICV. Se houver algum impedimento que Francisco Carvalho continue, o PAICV há de indicar outra pessoa para chefiar o governo. Vocês lembram-se quando o doutor Durão Barroso foi para presidente da Comissão Europeia, não houve eleições em Portugal. O doutor Santana Lopes substituiu-o como primeiro-ministro de Portugal sem nenhum problema. O nosso sistema e o português são muito parecidos. Portanto, eu não vejo nenhuma dificuldade a esse nível. Portanto, novas eleições não faz menor sentido. Não faz menor sentido. Haver algum impedimento do atual primeiro-ministro continuar à frente do governo, o PAICV há de indicar uma nova pessoa para liderar o executivo. Vamos ver os próximos dias. Uma coisa é certa, amanhã há sessão especial no Parlamento para aprovação do programa do Governo e também da moção de confiança. Vai ser um clima um bocadinho tenso amanhã no Parlamento, prevê-se, não é? Não tem que ser. Não tem que ser? Não. Claro, tendo em conta esta situação? Não tem que ser. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Amanhã o que vai acontecer é algo que a Constituição impõe para que o governo empossado a 19 do mês passado assuma a plenitude das suas funções. Porque o governo que nós temos até então é um governo de gestão. Enquanto não aprovar a sua moção de confiança e o seu programa de governação perante o Parlamento, é um governo de gestão. De modo que esta nova etapa é uma etapa normal, tanto do nosso sistema. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, vamos esperar então para amanhã saber como é que o Parlamento vai funcionar. Mudemos de assunto. Ouvimos o Ministro da Justiça, Clóvis Silva, a defender que todos os reclusos em idade ativa devem trabalhar para custear as suas despesas. Como é que encara também esta ideia do Ministro da Justiça? Todos os reclusos em idade ativa devem trabalhar e custear as despesas, por exemplo, com alimentação, pagar impostos, etc. Esta é uma medida que peca por tardia. Há muitos anos que eu defendo isto e sempre dei o exemplo dos Países Baixos a esse respeito. Você hoje vai à Holanda, as cadeias estão praticamente vazias. E agora transformaram-se em museus e outras coisas, precisamente por causa dessa política que foi implementada. Porque as cadeias não podem ser como que hotéis para os criminosos. Você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar para podermos acudir às nossas necessidades, mas aquele que não cumpre as regras do jogo, faz crime, tem tudo e mais alguma coisa e até tem prioridade, se estiver doente, em relação a você que é gente séria, que trabalha, que cumpre as regras do jogo e é útil à sua comunidade.
eles têm até prioridade. Portanto, aqui em Cabo Verde eu costumo dizer que nós somos um país absolutamente injusto para aqueles que cumprem as regras. Aqui em Cabo Verde são aqueles que não cumprem as regras que beneficiam do nosso sistema. Temos um sistema que eu costumo dizer que é perverso, é mau e é perverso. Por isso, esta ideia do atual ministro Clóvis Silva é uma medida para levar para a frente, porque é uma medida que dissuade o crime e que responsabiliza aqueles que cometem crimes. Porque, repare, você está desempregado, está cá fora, você tem que arranjar forma para se sustentar. Você que não cometeu nenhum crime, passa mal aqui fora. Agora, basta você cometer um crime, você fica garantido porque o Estado dá tudo. Só que o Estado não tem nada, como dizia Margaret Thatcher. Todo o dinheiro é produzido pelas empresas e pelas pessoas. O Estado vai abocanhar impostos e taxas para depois fazer a distribuição. Portanto, isto é injusto. Portanto, esta ideia é correta, deve ser levada a sério, e porque é um meio de dissuadir o crime e, sobretudo, da reincidência do crime. Portanto, é uma medida válida. Pois, vamos lá ver então para os próximos tempos se efetivamente esta ideia irá avançar. Vamos ver aqui outras questões. Bom, surgiu uma última hora. Guiné-Bissau suspende relações com Cabo Verde por alegada intromissão de Cabo Verde em assuntos internos da Guiné-Bissau. Ouviu esta matéria, não é? Não ouvi, mas isso não me estranha. Saiu ontem. Mas isso não me estranha, porque infelizmente o povo irmão da Guiné-Bissau está entregue à bicharada. Porque esses políticos que mandam em Bissau há alguns anos envergonham a Guiné-Bissau e envergonham a África e o mundo. Portanto, é gente sem condições, gente impreparada, que não respeita a Constituição da Guiné-Bissau e não respeita a maneira civilizada de estar no mundo. Por isso não estranha. Agora, eu gostaria era que a CEDEAO e a comunidade internacional fossem muito mais firmes com a Guiné-Bissau, porque aquilo que acontece na Guiné-Bissau é algo muito perigoso e muito mau para a democracia no mundo. Porque esses militares, muitos deles impreparados, sem cultura democrática, que impõem pela força aquilo que pensam, quando não ganham nas urnas, é algo que tem que ser banido. Portanto, não me estranha a posição da Guiné-Bissau. O que me estranha é que a CPLP, a CEDEAO e a comunidade nacional não sejam mais firmes com a Guiné-Bissau. Este mais firme seria o quê, concretamente? É preciso tomar medidas muito duras com esses políticos que estão na Guiné-Bissau, que fazem autênticos atropelos ao Estado de Direito e não obedecem à decisão popular. O povo diz que quer este ou aquele partido no governo, eles dão um golpe de Estado no mesmo dia que se devia pronunciar os resultados eleitorais. Isto é algo muito grave. Aquilo que estão a fazer ao Dr. Domingos Simões Pereira é uma vergonha para a Guiné-Bissau, para a África e para o mundo. João de Deus Carvalho, temos aqui uma outra questão. Eleições presidenciais, vão surgindo pré-candidatos. O Milton Paiva também já está a mobilizar, diz, apoios, vimos nas redes sociais e não só, para apresentar a sua candidatura também às eleições presidenciais. Ao que parece, vamos ter uns 4 ou 5 candidatos. Não, pelos vistos é só mais. Pois, sim. Pelos vistos ainda são mais. Isso é que me espanta, porque se nós repararmos bem, desde a implantação da democracia em Cabo Verde, os segundos mandatos dos presidentes da República, ou não houve uma segunda candidatura, caso de Mascarenhas Monteiro,
no segundo mandato houve um plebiscito, ele foi sozinho. E nos outros casos, se ia um outro candidato, era com apoio do principal partido da oposição, mas não era um candidato próprio. Vimos com Jorge Carlos Fonseca, por exemplo. O PSCV não apresentou uma candidatura presidencial própria, decidindo apoiar o Dr. Albertino Graça. E tem sido essa a história. Desta vez, estranhamente, mas muito estranhamente, parece que todos querem ser presidentes da República. Eu ainda não descortinei a lógica por detrás disto, mas só que eu acho que é algo de estranho que não devia acontecer, porque no nosso sistema, assim como em Portugal, todos os presidentes da República foram reeleitos pacificamente. E eu acho, muito sinceramente, que é o que vai acontecer com o presidente José Maria Neves. Vai ser reeleito tranquilamente. E por isso é que me estranha que apareçam agora tanta gente a querer concorrer a esse cargo. É algo muito estranho que eu ainda não descortinei as razões. A menos que haja um desnorte geral na República. E depois ainda o MPD tem que decidir quem que é o seu candidato, não é? Porque surgiram 2. Não, já são 3. Sim. Já está a Joana Rosa, Joana já Rosa, está Janine a Janine, Leles. já não, Milton Paiva, são 3 Milton do MPD. Paiva, sim, E até pode-se dizer, embora o Dr. Casimiro tenha feito um aparecimento rápido nas listas do Cid no Fogo, mas ele também é do MPD, portanto já são 4 do MPD. Isto é um desnorte estratégico que eu não consigo perceber. Há também o advogado, já esqueci o nome neste momento, que mostrou-se igualmente disponível, havendo o apoio do MPD. O Hélio. Sim, o Hélio Sanches. O Hélio Sanches. Sim, diz também, pronto, se houver apoio, ele vai também. Não, olha, eu francamente eu digo o seguinte, já que se lembrou do Dr. Hélio Sanches. Na minha opinião, seria muito mais sensato para o MPD indicar voto no Hélio Sanches do que apoiar qualquer das 4 candidaturas que apresenta. Porque eu acho que o MPD, neste momento, devia preocupar-se muito seriamente com a reorganização interna do partido e não perder tempo e energia com as presidenciais. É o que eu penso genuinamente. Eu acho que é um desnorte estratégico, uma política errada, que o MPD venha a apostar nestas eleições praticamente perdidas das presidenciais que se avizinham para novembro. Vamos lá ver os próximos episódios. Estamos mesmo a finalizar este espaço de análise fora da caixa, sempre às quintas-feiras com os comentários da João de Deus Carvalho. João de Deus, a camisola que o vozinho usou num dos jogos do Mundial foi leiloada, vendida por 1.200 contos. Ou seja, são os reflexos, os impactos da imagem dos tubarões azuis que Cabo Verde deve saber aproveitar. Com certeza. Este é mais um dado importante para ver que um país como Cabo Verde deve apostar mais no desporto, porque o desporto consegue ser uma montra para o país e que faz o marketing do país mais do que operações que são muito mais custosas. Portanto, os tubarões azuis tiveram uma prestação muito boa no Mundial e todos os principais atores da nossa seleção ficaram valorizados, particularmente o vozinho. Este é um exemplo claro que os ganhos da nossa seleção foram enormes e que devem ser valorizados. E nós devemos tirar as ilações para continuarmos a investir, porque este é um ponto que nós devemos segurar
porque ajuda a promover a imagem externa do país. Sim, porque há uma grande procura, segundo informações que estamos a receber, há uma grande procura por Cabo Verde neste momento, de turistas. Com certeza, porque isto é um ato de promoção do país que ninguém contava. Portanto, Cabo Verde teve uma projeção mundial neste campeonato do mundo. E há que aproveitar esta onda para que o país saia reforçado e que possamos retirar vantagens deste facto. Muito bem. E agora também desejar boa sorte à nossa seleção feminina de futebol, que tem aí o CAN pela frente. Com certeza. É desejar, portanto, às nossas raparigas um bom desempenho, que levem bem alto a nossa bandeira, o nosso hino e o orgulho do nosso povo. Muito obrigado, João de Deus Carvalho, como sempre às quintas-feiras, com os teus comentários aqui no Fora da Caixa. Até a próxima semana. Aquele abraço. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.